Bom, pessoal, na outra aula a gente viu estudos sobre as ondas. Agora a gente vai estudar as grandezas físicas associadas a elas, tá? Então, grandezas físicas associadas às ondas. Só não repara que eu coloquei o desenho da onda aqui, só que é difícil colocar exatamente iguais as medidas aqui, tá? Então, vamos fazer de conta que essa medida é igual, essa medida é igual, tá bom? Tá bem igualzinho aqui, tá bom? Porque na lousa fica difícil e não é quadriculada, então eu tentei colocar mais ou menos assim para parecer igual, tá? Bom, vamos lá. Lembrando que eu coloquei de um modo genérico. Quando a gente fala de onda, galera, a gente fala das ondas do mar, que também é um tipo de onda, mas que nem eu falei para vocês, não são só as ondas do mar, né? A gente tem as ondas sonoras, a gente tem as ondas de rádio, tem as ondas elétricas, tem, enfim, infinidade de ondas. Então, de modo genérico, as ondas, ela tem as suas grandezas físicas. Quais são, galera? Então, olha aqui, tá vendo essa curvinha que a onda fez? Isso aqui, vamos para ser mais prático, para vocês entenderem melhor, não sei que já fez aquela brincadeira de pegar uma corda e ficar vibrando a corda, né? Pega a corda, sacode a corda e faz aquela ondulação nela. É como se fosse isso aqui. Então, fez a onda. Então, isso aqui é como se fosse o objeto em repouso, no caso a corda, né? E aqui eu peguei e eu fiz a ondulação, essa vibração das ondas. Então, essa onda que se formou, ela tem uma medida que na parte de cima a gente chama de amplitude. Tá vendo essa curva de cima é amplitude, que está em cima. E embaixo é amplitude também. Essas medidas são as mesmas, tá bom? Então, tanto essa medida de cima como a de baixo são as mesmas medidas. A parte de cima aqui, ó, da onda, a gente chama de crista, tá? Então, essa parte de cima, essa ponta aqui, ó, que é uma infinidade de vibrações, a gente chama de crista. E a parte de baixo, a gente chama de vale, ou dependendo do livro, depressão, tá bom? Então, é isso daí, galera. Então, aqui uma amplitude, eu tenho a crista, que é essa parte aqui, que é a ponta, e tem o vale. Beleza. Mas essa aqui, professor, que letra é essa aqui que o senhor colocou? Isso aqui, galera, é o comprimento da onda. Comprimento da onda não é pegar a onda e fazer todo o comprimento dela. É um comprimento entre uma vibração e outra. Entre uma onda e outra aqui, tá? É essa medida aqui, esse intervalinho. Que a gente chama da letra grega do alfabeto, chamada... Isso aqui chama-se lambda. Não é lambida, né? É lambda, que é a letra do alfabeto grego, que determina o comprimento da onda, tá bom? E a onda, galera, ela tem um período. Essas vibrações acontecem em um segundo. Então, dependendo da onda, tem onda que é mais frequente, tem onda que é menos frequente, mas tudo em um segundo, tá? Então, aqui, por isso vem a frequência aqui. Então, o que acontece? Frequência é medida em hertz. Então, são essas vibrações que acontecem em um segundo. Tá? Então, por exemplo, na lâmpada vem escrito talvez assim, algumas lâmpadas vem escrito 120 Hz, que é esse Hz aqui, que é a medida de frequência, a medida em Hz. 120 Hz significa que a lâmpada ela pisca 120 vezes em um segundo. Impossível da gente ver a olho nu. Dá a impressão que ela está ali firme, mas ela está piscando 120 vezes por segundo. Só que a gente não pode ver aos nossos olhos, mas acontece esse mecanismo nela, nas lâmpadas, tá bom? Então, a frequência que acontece em um segundo, que a gente determina o período. Então, tudo é, tem, tem casos em que vai ser, depende da frequência que vai acontecer em um segundo. Pode ser 1000 em um segundo, pode ser 10 em um segundo. Então, mas é tudo por segundo. Tudo bem? Beleza? E eu determinando a frequência, se eu determinar o tempo, se eu colocar aqui, por exemplo, o tempo é 1/5. Então, é 1/5 segundos, é período. Quando eu falo em período, entendam assim, período na física é o que ocorre em um determinado, é, nesse determinado período mesmo, tá? Por exemplo, para vocês entenderem bem, o período, a gente tem um famoso período de rotação da Terra. É o período em que a Terra gira em torno de si mesma.
esse período é de 24 horas, certo? Então, é um período. Então, é um período que acontece em um determinado tempo. Aí tem o período da translação, que é o período que a Terra gira em torno do Sol, que é o período de 365 dias. Então, quando se fala período, é um tempo em que ocorre algo. No caso, está ocorrendo aqui num segundo. Então, são as frequências, as vibrações que ela está tendo em um segundo. E sabendo se eu sei o tempo aqui, automaticamente eu vou saber a frequência. Se eu sei automaticamente eu vou saber outro. Por exemplo, vamos supor que o tempo aqui deu 2. Então a frequência vai ser 1 sobre 2, porque eu sei o tempo, então a frequência é 1 sobre 2. Ou vice-versa, se eu tiver a frequência aqui, por exemplo, é 10. Então o tempo vai ser 1 sobre 10. Tudo bem? Então uma coisa eu sei da outra, uma coisa puxa a outra aqui, tá? E aí, galera, a gente tem a velocidade de propagação de uma onda. Aquelas vibrações, a velocidade das vibrações. Tem vibração que é bem tranquila, tem aquelas vibrações que são mais fortes, tem aquelas super fortes, tem aquelas super devagar. Varia de diversas maneiras. É calculada a velocidade dessa propagação da onda através dessa fórmula aqui, ó. V igual a lambda, não é lambda, V igual a lambda vezes F. Lambda a gente sabe que é o comprimento, que é em metro, que é o Sistema Internacional de Medida, que é metro, tá? O F é a frequência, que é medida em hertz, que é um físico, dá nome a um físico, o hertz, tá? E a velocidade é determinada em metros por segundo. Acontece, galera, que às vezes o exercício vem em RPM. RPM são rotações por minutos. Por exemplo, se eu tenho um hertz, quantas rotações por minuto? Se eu tenho 1 segundo, vão ser 60 rotações, que 1 minuto tem 60 segundos. Então eu multiplico. Ó. Transforme 3 segundos em RPM. 3 segundos vão ser 3 vezes 60, então vão ser 180 RPM. Se eu fizer o inverso, presta atenção, se o exercício tiver, por exemplo, 600 RPM, eu vou dividir por 60. Então 600 RPM eu vou dividir por 60. 600 dividido por 60 é 10, certo? Então vão ser 10 Hz. 600 RPM equivale a 10 Hz. Porque se eu pegar 600, vou dividir por 60, certo? Posso simplificar aqui, 60 por 6, 10, tá? Só para ter uma ideia aqui do que eu faço. Tudo bem, pessoal? 120 RPM. Quantos Hz é? 120 dividido por 60 dá 2. Então vão ser 2 Hz. Tudo bem? Multiplicando. 3 Hz. Quantos RPM é? São 3 Hz é 3 vezes 60. Então vão ser 180 RPM. Então, do menor para o maior, multiplica, do maior para o menor, divide. Tudo bem? Então, se tiver exercício dessa conversão, precisa fazer, senão não consegue chegar ao resultado, tá bom? E outra coisa que eu queria falar para vocês, voltando aqui o comprimento da onda, galera, que às vezes, aí a galera que for fazer um pré-vestibular, um pré-curso militar, geralmente nesses concursos não vem escrito assim, ó, dessa forma. Eu tenho que descobrir de outra forma. É a fórmula do tio. Como assim fórmula do tio, professor? Sabe o tio? Lá no português, aquele tio, ó. Não tem o tio na língua portuguesa? É esse tio mesmo. Eu vou pegar essa medida aqui, ó, e vou percorrer aqui, ó. Vou percorrer esse ciclo aqui até aqui, ó. Eu não formei um tio aqui, ó. Esse pode ser determinado também o comprimento da onda, tá? Então o comprimento da onda pode ser determinado através disso daqui, ó. Desse tio. Mas aí para quem vai se aprofundar no assunto, geralmente 80% vem escrito que é o lambda, né? Porque essa medida, galera, essa medida equivale a essa, tá bom? Essa medida é equivalente a essa medida, tá? Então, isso daí a gente vai passar um exemplo no próximo vídeo, tá? A gente vai brincar um pouco com isso daqui. Aí, no próximo vídeo eu vou explicar para vocês o nosso exemplo. Valeu!